Iremos falar um pouco hoje sobre a representação gráfica dos dados de uma pesquisa. Como você pode mostrar esses dados que você fez durante uma pesquisa para as pessoas. São 4 os principais métodos para essa demonstração. É o gráfico de barras, o gráfico de segmentos, o gráfico de setores e o histograma. São os mais comuns de acontecer. Em primeiro lugar, vamos estudar o gráfico de barras. Para estudar esse método de fazer gráfico de barras, usaremos o exemplo que envolve o desempenho em matemática dos alunos do 8º ano. Pela tabela você consegue observar que tem 40 alunos e as notas deles foram classificadas como notas ótimas, boas, regulares e insuficiente. Já estudamos o que era a frequência absoluta, que representa a quantidade de vezes que determinada variável ocorreu. Então, o que significa isso? Significa que 6 alunos tiveram notas insuficientes, 10 alunos notas regulares, 10 alunos notas boas e 14 alunos notas ótimas. FR para a gente representa a frequência relativa, que é quanto que a frequência absoluta equivale do total, em proporção, em porcentagem. Então, 15% é insuficiente, 25% é regular e 25% boa. E 35% são notas ótimas, totalizando 100%. O gráfico de barras serve para você ter uma visualização melhor do que a tabela. O gráfico de barras é feito com retângulos, que pode ser na horizontal, como é o caso, ou também na vertical. Quando é na vertical, também recebe o nome de gráfico de colunas. Aqui, o que representa o eixo X, eu coloquei a frequência relativa, eu fiz um gráfico de barras usando a frequência relativa. Eu poderia ter feito usando a frequência absoluta também, mas eu preferi fazer com a frequência relativa. Então, a origem é o 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35%. Coloquei até esse ponto. Lembre sempre de fazer o gráfico em escala. Não coloquem 5 aqui, 10 aqui. Sigam um padrão. No eixo Y, eu coloquei insuficiente, regular, bom e ótimo. Ou seja, são os desempenhos. E aí, com base na tabela, você constrói os retângulos. Insuficiente foi até 15, então 15%. Regular foi até 25, 25%. Coincide com o bom também, observe aqui. E o ótimo era 35% e, obviamente, ele tem que ser um retângulo maior. Ok? Então, esse é o gráfico de barras. A seguir, alguns exemplos de gráficos de barras e colunas.
O próximo que a gente vai estudar é o gráfico de segmentos, usados principalmente para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante o período observado. Então, tem o mês, janeiro, fevereiro e março. Foram vendidos 20 celulares, 15 e 45, respectivamente, totalizando, então, 80 celulares. Esse é o seu gráfico de linhas ou gráfico de segmentos. O número de celulares vendidos, e aqui no eixo X eu coloquei o mês. Em janeiro foi vendido 20, tá aqui. Em fevereiro, 15, ou seja, teve um decaimento, observe que o segmento está decrescente, e em março houve um aumento, segmento crescente aqui, para 45. Então, que fique claro que os gráficos de segmento são muito usados quando envolve tempo. A seguir, alguns exemplos de gráficos de linhas.